Shalom família, Pastor Jonatas por aqui e hoje vamos compartilhar sobre um tema bem interessante, como o evangelho quebra os muros. Quebra o muro da cultura, da classe, do preconceito. Você sabe, nós vivemos em uma época marcada por muros invisíveis. Eles não são feitos de pedras ou tijolos, mas são igualmente poderosos em separar pessoas. Nós temos muros sociais, por exemplo, ricos e pobres. Nós temos muros políticos, que a polarização dividiu famílias e igrejas. Nós temos muros raciais, a discriminação, a exclusão. Nós temos muros religiosos, barreiras entre tradições, denominações, mas também nós temos muros dentro da própria igreja. Aquelas preferências, aqueles grupos fechados, o que nós chamamos então de panelinhas. Esses muros criam inimizades e distâncias, alimentam desconfianças e produzem exclusões silenciosas. A Bíblia, a partir de Paulo, reconhece essa realidade. Em Efésios ele diz, pois ele é a nossa paz, de ambos fez um e destruiu. Ele fala isso, destruiu a parede de separação que estava no meio deles. Aqui Paulo está falando do muro que dividia judeus e gentios. Para os judeus, os gentios eram impuros, sem acesso às promessas. Já para os gentios, os judeus eram vistos como exclusivistas, arrogantes. No Templo de Jerusalém havia uma parede literal, chamada soreg, um muro de pedra que separava o átrio dos gentios do átrio dos judeus. E existia até uma placa que ameaçava com a morte qualquer não-judeu que atravessasse aquela parede. Paulo está dizendo, Jesus destruiu o muro de separação. O que Paulo declara é revolucionário. Em Cristo não há mais muros. Ele não apenas removeu barreiras cerimoniais, mas ele derrubou as paredes espirituais, sociais e culturais que dividiam a humanidade. Presta atenção, Jesus é o exemplo vivo de quem atravessava os muros através do evangelho. Se nós perguntássemos hoje, Jesus estaria andando aonde agora sobre a nossa cidade? Em quais lugares Jesus estaria hoje pregando o evangelho? Talvez você não teria, melhor dizendo, coragem de entrar em lugares onde Jesus poderia estar entrando. Nós precisamos também quebrar os muros que está nos dividindo de alguns lugares. Durante seu ministério terreno, Jesus atravessou constantemente os muros do seu tempo. E eu quero mostrar isso para você com alguns pontos importantes. O primeiro ponto é que Jesus quebrou muros sociais, ricos e pobres. Nós vivemos em uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade. Existe um abismo, sim, entre pobres e ricos, e sempre existiu, mas nos nossos dias ainda é mais evidente. Dentro das igrejas, de uma forma sutil, nós vemos o preconceito com status social, com poder aquisitivo. Jesus, porém, constantemente atravessou essas barreiras. Seu ministério demonstrou que o evangelho não é para uma classe específica, mas para todos. O reino de Deus não faz acepção de pessoas. E eu quero te provar isso. João capítulo 4, versículo 9. Jesus conversa com uma mulher samaritana, considerada marginalizada na sociedade, tratada na ocasião como inferior. Mas em Lucas 19, Jesus entra na casa do rico, corrupto e desprezado pela sociedade. Em Lucas 16, na parábola do rico e do mendigo Lázaro, ele denuncia uma cegueira social diante da miséria. Em Tiago capítulo 2, ele traz uma advertência contra o favoritismo dentro da comunidade cristã. O evangelho denuncia toda forma de indiferença social e nos chama a enxergar o próximo como a imagem e semelhança de Deus. John Wesley pregava sobre santidade e ele cita uma frase, não há santidade que não seja social. Para ele, amar a Deus incluía necessariamente lutar por justiça e cuidado com os pobres.
John Stott, ele disse: não podemos pregar o evangelho de amor sem denunciar a injustiça que nega esse amor. Se você for ver no contexto da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, os discípulos repartiam seus bens para que ninguém tivesse falta. A comunidade cristã se destacou pela generosidade em um mundo profundamente desigual. Em Cristo, ricos e pobres encontram o mesmo acesso à graça de Deus. O evangelho nos desafia a derrubar os muros de indiferença e construir pontes de generosidade. A fé verdadeira não se mede apenas pelo quanto conhecemos, mas pelo quanto amamos, especialmente aqueles que o mundo prefere ignorar. O segundo muro que nós precisamos quebrar são os muros políticos. Vivemos dias de intensa polarização. Famílias, amizades, igreja têm sido dividida por ideologias e partidos políticos. A lealdade ao partido, muitas vezes, fala mais alto que a lealdade a Cristo. O Evangelho, porém, nos lembra que o reino de Deus é maior que qualquer ideologia humana. Jesus não se alinhou a facções políticas do seu tempo, pelo contrário, uniu em torno de si pessoas de polos opostos, mostrando que o reino de Deus não tem espaço para muros ideológicos. Por isso, em Lucas, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia destaca algo extraordinário na escolha dos discípulos. Entre eles estavam Simão, o zelote, um nacionalista radical que sonhava em expulsar Roma pela força, e Mateus, o publicano, que era cobrador de impostos a serviço de Roma, visto como um traidor pelo seu próprio povo. Dois homens em extremos opostos na arena política e social, mas que foram chamados por Jesus para caminhar lado a lado no mesmo grupo apostólico. Do ponto de vista político, era inimigo. Eles eram inimigos mortais. Um lutava contra Roma, o outro lutava a favor de Roma, mas Jesus os chamou para o mesmo círculo de discipulado. Isso mostra que o reino de Deus transcende alinhamentos políticos. Em Cristo, radicais e cobradores se tornam irmãos e sentam na mesma mesa. Em Mateus capítulo 22, do versículo 15 em diante, registra um dos momentos mais estratégicos do ministério de Jesus. Os fariseus, em aliança com os herodianos, tentam colocá-lo em uma armadilha política com questão ao tributo de César. A resposta de Jesus, porém, não apenas desarmou a trama, mas revelou uma verdade atemporal. Há coisas que pertencem ao Estado, mas a vida da adoração pertence somente a Deus. Jesus pede uma moeda e pergunta: de quem é esta imagem que está na moeda? E eles responderam: de César. Então Jesus afirma: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus fez aqui é relativizar o poder político. César tem seu espaço nas coisas civis, mas a vida e a adoração pertencem somente a Deus. Nenhum Estado ou partido pode reivindicar aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor. João capítulo 18, no versículo 36, traz uma declaração de Jesus diante de Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Essa afirmação não significa que o seu reino não atue nesse mundo, mas que a sua origem, natureza e autoridade não dependem de sistemas humanos, exércitos ou ideologias terrenas. Jesus deixa claro que seu governo está acima de todos os reinos e poderes, porque é eterno, espiritual e divino. Isso significa que o reino de Deus não nasce de sistemas políticos, não depende de exércitos, não se sustenta pela força humana. Jesus está dizendo que o seu reino não pode ser limitado. O seu reino não pode ser manipulado por poderes terrenos. Ele está acima de todo o sistema humano. Jesus não é neutro porque se posiciona claramente contra a injustiça, contra a opressão, contra o pecado, mas Jesus também não é partidário porque não cabe dentro de uma ideologia humana. E eu quero finalizar dizendo: a igreja primitiva floresceu dentro de um império opressor, o Império de Roma, sem submeter ou se vender à política imperial.
ela não confiou no Senado, não confiou em César, mas ela confiou na ação do Espírito Santo. Billy Graham diz: o evangelho transcende a política, porque ele não pertence à direita e não pertence à esquerda. O evangelho pertence àquilo que está no alto. Martin Luther King Jr. não usou o evangelho para sustentar partidos ou políticos, mas para denunciar as injustiças e propor reconciliação. Sua luta pelos direitos civis se baseava no chamado bíblico de justiça e amor, e não em alianças políticas. O evangelho nos chama a olhar além dos muros políticos. Em Cristo, somos cidadãos do céu, chamados a ser luz em meio às trevas e pacificadores em meio às divisões. Nenhuma ideologia pode salvar, apenas Cristo, o Rei dos Reis. O terceiro muro que nós precisamos aprender a quebrar através do evangelho é o muro racial. O racismo é um dos muros mais perversos da humanidade. Ele divide povos, destrói sociedade, oprime gerações e, lamentavelmente, até já contaminou a igreja em diversos períodos da história. O evangelho, porém, é radicalmente inclusivo. Em Cristo não há lugar para discriminação, porque sua obra derruba todas as barreiras étnicas. O reino de Deus acolhe cada pessoa, toda tribo, povo, língua e nação em plena igualdade diante do Pai. Em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano, Jesus transforma o herói da história, aquele que era considerado desprezível pelo povo judeu. Em Atos capítulo 1, o evangelho é enviado até Samaria, região rejeitada e odiada, mostrando que a missão vai além dos preconceitos. Em Atos capítulo 13, a liderança da igreja de Antioquia já era multiétnica, porque reunia judeus, gentios, africanos e europeus no mesmo corpo ministerial. Em Apocalipse capítulo 7, a visão do céu é de uma multidão de todas as tribos, povos e línguas e nações, diante do trono de Deus, em perfeita adoração. Em Gálatas capítulo 3, em Cristo não há judeu nem grego, todos eles são um só corpo. O evangelho rompe os muros do preconceito e estabelece a unidade na diversidade. John Piper diz: o racismo é a negação prática da cruz, porque a cruz quebrou toda hostilidade. A cruz de Cristo não apenas nos reconcilia com Deus, mas também une uns aos outros, tornando impossível que a discriminação se mantenha de pé no coração de quem foi alcançado pela graça de Deus. Movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos, na década de 60, liderado por pastores como Martin Luther King Jr., inspirado pelo evangelho, derruba leis de segregação racial e defende a igualdade entre brancos e pretos. Esses momentos históricos revelam que quando a igreja se posiciona à luz do evangelho, muros raciais podem cair e sociedades inteiras podem ser transformadas pelo evangelho. O quarto muro que nós precisamos aprender a derrubar através do evangelho é o muro da religião. A religião, quando reduzida a sistemas, regras e rituais, em vez de aproximar o homem de Deus, acaba criando barreiras que afastam o homem de Deus. Foi contra esse tipo de religiosidade que Jesus se levantou repetidas vezes. Sua missão não foi reforçar tradições humanas, mas foi trazer vida, graça e verdade através da sua pregação. Jesus rompeu os muros erguidos pela religião, lembrando que a verdadeira espiritualidade não está na forma, mas no coração rendido a Deus. Você vai ver que em Marcos capítulo 3, Jesus cura um homem no sábado, confrontando uma interpretação legalista da lei que preferia preservar o ritual do que ver um homem curado. Em João capítulo 9, ao curar o cego de nascença, Jesus enfrenta a dureza dos fariseus, que rejeitam a obra de Deus porque não cabem dentro dos seus padrões religiosos. Em Mateus 23, uma série de denúncias contra a hipocrisia dos líderes religiosos acontece, que criavam fardos pesados e impediam o povo de experimentar a presença de Deus. Em Hebreus capítulo 10, o véu do templo foi rasgado em Cristo, abolindo essa separação entre Deus e o homem. Esses textos mostram que Jesus veio derrubar os muros da religião e abrir caminho
para uma relação viva com o Pai. John Stott diz da seguinte maneira, uma frase que me chama a atenção: o legalismo reconstrói os muros que Cristo já derrubou. Martim Lutero diz: quando a religião se torna muros de obras humanas, precisamos voltar à cruz. A cruz é o ponto de ruptura com toda a religiosidade. A Reforma Protestante foi um movimento que denunciou os muros erguidos pela tradição religiosa. A Reforma devolveu a Escritura na mão do povo, com traduções para idiomas comuns. Reafirmou a salvação pela graça mediante a fé e estabeleceu os princípios que ficaram conhecidos como 5 solas. Nos grandes avivamentos, o Espírito Santo levantou homens e mulheres que desafiaram estruturas religiosas rígidas. John Wesley, por exemplo, pregava nos campos, nas minas, alcançando os operários marginalizados que a igreja ignorava. Sua mensagem de santidade e fé viva iniciou o movimento metodista. Jonathan Edwards, por exemplo, levou milhares de pessoas a experimentar a conversão genuína, quebrando barreiras denominacionais. Charles Finney rompeu com o formalismo e introduziu reuniões de oração fervorosas e apelos públicos, alcançando multidões. O avivamento do país de Gales mostrou que o Espírito Santo podia usar jovens simples para incendiar uma nação inteira. O avivamento da Rua Azusa, liderado por William Seymour, um pregador negro em plena segregação racial dos Estados Unidos, foi um marco da restauração pentecostal. Nesse avivamento, barreiras raciais e sociais caíram. Negros e brancos, ricos e pobres, se reuniam no mesmo lugar para buscar a presença de Deus. A história da igreja mostra que sempre quando muros religiosos são erguidos, o Espírito Santo, de forma profética, levanta também homens e mulheres de Deus para derrubá-los. Jesus não veio reforçar barreiras humanas, mas Jesus veio para abrir caminho para o Pai. Em Cristo temos acesso a Deus. O evangelho verdadeiro é marcado pela graça e pela vida no Espírito. Você vai perceber na história da igreja que sempre quando muros religiosos são erguidos, o Espírito Santo levanta homens e mulheres de Deus para derrubá-los. Jesus não veio reforçar barreiras humanas. Jesus veio derrubar muros que separavam o homem de Deus. Em Cristo temos acesso direto a Deus. O evangelho verdadeiro é isso. É marcado pela graça e pela vinda do Espírito Santo, e não por tradições que sufocam e regras que aprisionam. Pastor, então quais são as ações práticas do evangelho que rompe barreiras, o evangelho que quebra os muros? Em primeiro lugar, ouvir antes de falar. O evangelismo começa com empatia. Em João capítulo 4, antes de oferecer água viva, Jesus primeiro ouve a mulher samaritana, reconhecendo a sua história e a sua dor. Ele não chega impondo, ele chega conversando. O evangelismo não é só transmitir informação, mas encarnar a compaixão. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, e não é por acaso. Ouvir é parte essencial da missão. Karl Barth diz o seguinte: o evangelho só é ouvido quando é também escutado no contexto humano. Jesus não esperou a mulher samaritana ir até o templo. Jesus foi até o poço encontrar aquela mulher. Em João, capítulo 4, Jesus atravessa toda Samaria, território evitado pelos judeus, e encontra aquela mulher no lugar comum, sentada ao poço. Em Lucas 19, Jesus entra na casa do Zaqueu, considerado uma casa impura, considerado um homem que era contra os irmãos naquela sociedade, o ladrão. O reino de Deus, ele é missionário. Não espere que as pessoas venham até você. Você tem como ir até elas. David Bosch diz: a missão não é uma atividade da igreja. A missão é a própria natureza da igreja. Em terceiro lugar, compartilhe histórias e não argumentos. Testemunho conecta mais que debate. Em João, capítulo 9, versículo 25, o cego curado não discute teologia com os fariseus. Ele apenas testemunha. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
E ele termina, e pela palavra do testemunho que deram. Olha essa palavra. O evangelho é poder de Deus, mas esse poder se manifesta através de histórias reais de transformação. Acredite, as pessoas ouvem melhor quando percebem que você fala de uma vida que realmente foi transformada. As pessoas te ouvem melhor quando você prega aquilo que você vive. Em quarto lugar, crie mesas de diálogo. Aquelas conversas, aqueles bate-papos são importantes para você apresentar Jesus. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Levi dá um banquete em sua casa. E Jesus estava à mesa com publicanos e pecadores. Em Atos capítulo 2, a igreja primitiva preservava o quê? De casa em casa, partindo pão com alegria. Porque a mesa era o lugar onde eles discipulavam e apresentavam Jesus. A mesa é esse lugar de reconciliação e discipulado. O evangelho floresce na vida comum, não apenas no púlpito. A mesa é o lugar de comunhão, de vida real e da vida cristã. Ser vulnerável é importante. O evangelho não é para gente perfeita. O evangelho é para quem precisa. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo declara: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O quinto ponto é: ser vulnerável é importante. O evangelho não é para gente perfeita. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo declara assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em Lucas capítulo 18, na parábola do fariseu e do publicano, Deus acolhe o humilde e não o soberbo. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital para os pecadores. O evangelismo não é um evento isolado, mas um estilo de vida que derruba muros todos os dias. Quando ouvimos, quando servimos, quando entramos em lugares improváveis, quando nós contamos histórias nas mesas, quando nós usamos as nossas redes sociais para pregar o evangelho puro e simples, quando nós partilhamos da nossa vida, quando nós somos vulneráveis, quando nós estamos vivendo isso, nós estamos encarnando o evangelho verdadeiro. Assim como Cristo atravessou o muro que nos separava de Deus, nós somos chamados a atravessar os muros que separam a gente das pessoas. E eu quero orar por você, para que você seja esticado agora, para que você seja impulsionado agora a evangelizar, quebrando os muros. Pai, nós oramos nesse momento e nós declaramos, Jesus, que nós seremos impulsionados agora para quebrar os muros, Pai. Quebrar os muros raciais, sociais, políticos. Os muros, Senhor, que são feitos dentro das nossas igrejas. Nós queremos, Pai, ser usados para o evangelismo. Que nós sejamos, Pai, que nós possamos ser tocados agora pelo Senhor, para atravessar, Senhor, romper os muros e alcançar pessoas para o Senhor. Nos dê oportunidade, Senhor, através desse jejum, através de todo esse curso de evangelismo, nos dê oportunidade de conectar pessoas, de tocar pessoas, de falar do seu evangelho, de pregar o Jesus verdadeiro, e que essas pessoas que estão sendo alcançadas possam realmente se render ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Fique com Deus. Até o próximo dia, onde nós teremos mais aulas para que você seja inspirado a ser um evangelista em nome de Jesus.